Não podem derrubar a igreja. Essa igreja foi aprovada pelo governo. Por que estão fazendo isso? Vocês, afastem-se! Somos cidadãos de bem. Temos ordens do governo e vamos cumpri-las. O governo não mantém a palavra? Ei, todos para trás! Se derrubarem nossa igreja, onde vamos nos reunir? Mais uma palavra e prendemos vocês! Atrás! Atrás! Por que está tão engarrafada? Olhem, teve um acidente ali. É um acidente? Por que tanta polícia? É o Partido Comunista Chinês, demolindo outra igreja. Não podem derrubar a igreja! Não, não façam isso! Não derrubem a nossa igreja! Não derrubem a nossa igreja! Vocês não têm esse Vocês direito! aí, saiam! Parem, não derrubem a nossa igreja! Não fiquem derrubando ela! Podem Droga, elas preferem morrer. Tirem elas daqui! Vamos, andem! Agora! Andem, saiam! Andem, eu já disse pra sair! Levem elas daqui! Levem elas! Vamos! Droga! Atrás! Não façam isso! Não derrubem a nossa igreja! Atrás! 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 Logo! Afastem-se! Saiam daqui, já! Saiam daqui! Atrás! Civis! Estão batendo em civis! Atrás! Polícia batendo nos crentes. Os crentes não são boas pessoas. Por que o Partido Comunista teria problemas com eles? Estão derrubando igrejas por todo lado e prendendo quem crê em Deus. Isso é maldade. Senhor Jesus, detenham o nosso governo! Estão demolindo a nossa igreja! Senhor, onde está? Senhor! Por favor, Senhor, detenham! Impeça Satanás e seus demônios! Senhor! Senhor! Nossa igreja está sendo demolida! Senhor, volte logo! Nos salve do mal de Satanás! É muita Eles são injustiça. perversos demais. Mais um dia o Partido Comunista responderá por isso. Isso aí. É verdade. Eles não ligam se a gente morrer. Irmã Gu! Irmã Gu! Quanta violência. Irmã Gu! Ajuda! Rápido, alguém! Vá buscar ajuda! Rápido! Precisamos tirá-la daqui! Por favor, Senhor, ajude! Salvem ela! Sem fortes! Escutaram? Sem local, andem! Saiam daqui! Isso aí! Saiam da frente! Por que vocês não escutam? Andem pra trás! Saiam daqui! Irmã Gu! Alguém ajude! Esse é o Partido Comunista! Saiam atrás! Eu já falei! Você aí, afaste-se! Irmão Tino. Eu já falei pra se afastarem! Hoje a noite será nublada, com ventos moderados vindos do sul, fortes ventanias vindas do norte e pancadas de chuva. Amanhã o tempo ficará nublado. Ah, você voltou. Oi, é o irmão Yu, não é? Oi. Não dá pra saber que é você com esse disfarce. Ficou bom. Quase não o deixei entrar em casa. Com a vigilância do Partido Comunista, todos temos que aprender algumas habilidades. É, uma habilidade muito útil. Você trouxe os livros da Palavra de Deus? Sim, amanhã vamos distribuir aos irmãos e irmãs. Ah, perfeito. Hora do jantar. Venham. Está bem. Preciso lhes contar uma coisa. Na volta, passei pela igreja do irmão Chen e ela estava sendo destruída. Irmão Chen? É, pregador das 3 autonomias. Eles derrubaram até aquela igreja. E enquanto faziam isso, uma irmã foi soterrada viva. O quê? Soterrada viva. Que cruel. A perseguição do Partido Comunista passou dos limites. Eles vão usar todos os meios possíveis. Desde o governo Xi Jinping, a perseguição religiosa só piora. Viu? Até as igrejas controladas pelo governo são banidas. Parece que ele quer
tornar a China um país ateu. Uma prisão demoníaca comandada por Satanás. Exatamente. É verdade. Nunca imaginei que o Partido Comunista destruiria a Igreja das 3 autonomias que eles estabeleceram. O Partido Comunista está querendo mesmo combater Deus. Eles não vão parar até destruir a obra de Deus. O demônio mostra a sua face. É. Olhe para a China hoje. As relações internas e externas estão tensas. As pessoas não aguentam mais e estão se manifestando nas ruas. Por que o Partido Comunista não governa direito e resolve os problemas do povo? Por que eles perseguem os cristãos tão ferozmente? É pura maldade. Os pecados do Partido Comunista são graves. Ele enfurece o céu e ainda se recusa a se arrepender. Parece que não vai parar até que Deus a destrua. É. O ditado está certo. A maldade traz destruição. A China, sob o governo do Partido Comunista, é como Sodoma no Antigo Testamento. A resistência de Sodoma contra Deus era insana. Então Deus a destruiu com fogo e enxofre. Eu sei que Deus vai destruir o partido por resistir a ele. É verdade. Atenção! Na operação desta noite, precisamos prender todos os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso que estão nesta lista. Principalmente a equipe 1, são peça-chave. Não deixem nenhum deles fugir. Fiquem todos atentos. Entendido, chefe. Não vamos decepcioná-lo. O Partido Comunista persegue os cristãos intensamente. Muitos irmãos e irmãs estão orando a Deus, implorando para que Ele os salve deste regime satânico. É verdade. Precisamos testemunhar sobre a obra de Deus dos últimos dias para eles. Precisamos fazer isso logo. Verdade. Testemunhamos a obra de Deus nos últimos dias com o irmão Chen. Ele não aceitou, mas ele tem boa humanidade. Ele acredita de verdade. É. Acho que é hora de tentarmos de novo. Certo. Ei, pessoal! Não grite, somos da polícia. Equipes, preparem-se. Comecem a operação. Vamos lá. Más notícias. A polícia está vindo. O quê? Saiam daqui. Vamos. Não se mexam! Polícia! O que estão fazendo? É uma propriedade. Cala a boca! Procurem! Me solte! O que está fazendo? Você está preso! Vamos! Parados! Parados! Por que você acredita em Deus? Saiam da frente! Pare de correr! Pare aí! Pare! Volta aqui! Para! Pare aí! Pare, porra! Peguei você! Não se mexe ou eu te mato! Me soltem! Levante-se! Fale! Cadê o Kongon? Desembucha! Eu não sei. Droga! Não tem ninguém aqui. Maldito! Chefe Huang. Seus inúteis! Trabalhamos por meses monitorando e todos os suspeitos-chave fugiram da gente. Vocês recebem pra quê? Hã? O que eu vou dizer ao ministro? O Comitê Central enviou documentos. O comando da província deu ordens. Nos livrar da Igreja de Deus Todo-Poderoso é a nossa tarefa mais importante. Sim, senhor. Nossa prioridade. Sim, senhor. Então, o que estão fazendo? Hein? Prendam os que fugiram. Façam o que for preciso. Entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, estamos usando o sistema de reconhecimento facial por satélite. Quando mostrarem o rosto, vamos pegá-los. Senhor, achamos um veículo.
Analisando a imagem e fazendo a comparação. Confirmado. Os homens no veículo são quem estamos procurando. Avisem aos carros de patrulha. Armem os bloqueios. Sim. Veículo se aproximando. Preparem-se para inspecionar. Desligue o carro e saiam! Rápido, atrás deles! Todos do sul, armem bloqueios! Mais bloqueios! Rápido, rápido! Ultrapasse! Ultrapasse! Ali, pela estrada de terra, rápido. Estamos cercados. E agora? Todos pra fora. Rápido. Show me! Saiam daí! Saia já daí! Saiam! O quê? Não resistam! Busquem ali! Quietos aí! Lá. Vocês dois, não resistam! Busquem por ali! Busquem por ali! Andem! Por ali agora! Andem agora! Procurem ali! Rápido! Imaginei que estaria aqui. Irmão Ian. Oi. O governo disse que protegeria as igrejas das 3 autonomias. Quando entramos para aquela igreja, pensamos que não seríamos mais perseguidos. Eu nunca imaginei que o Partido Comunista fosse realmente queimar cruzes e demolir igrejas. Eles não cumpriram com a palavra deles. O Partido Comunista sempre mentiu. Agora eles não escondem mais. A intenção nunca foi proteger a religião, mas sim nos controlar. Se ainda não conseguimos ver a verdadeira face do Partido Comunista, somos então um bando de tolos. Ultimamente, andei pensando que entrar para a Igreja das 3 Autonomias foi um grande erro. Vamos nos sentar. A Bíblia diz: maldito o varão que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Jeová. Tínhamos fé em Deus, mas entramos no império de Satanás. Pensávamos que o Departamento de Trabalho da Frente Unida nos manteria seguros. Mas e depois? Eles demoliram a nossa igreja. Destruíram o nosso local de adoração. O Senhor não protegeu a nossa igreja. Isso mostra que o Senhor não aprovou a nossa senda. Isso ficou muito claro.
Muitas igrejas domésticas não se juntaram à nossa igreja. Elas ficaram com medo de ofender o Senhor. Aham. Ao que parece, escolheram a senda correta. Ao te ouvir falar, me lembrei de como o judaísmo se aliou ao governo romano contra o Senhor Jesus. Como eles resistiram e o crucificaram, o que fez com que o Senhor punisse a todos. Isso levou à morte da nação israelense. Até o templo foi destruído pelo governo. Nós temíamos a perseguição e confiamos no governo, não no Senhor. Agora, isso aconteceu com a gente. Acho que é bem provável que isso seja um castigo de Deus. Me lembrei de um irmão que acredita em Deus Todo-Poderoso. Ele testemunhou que Deus voltou. No entanto, eu me recusei a aceitar. Ele me disse que a senda da igreja das 3 autonomias estava errada. Agora, pensando bem, a Igreja de Deus Todo-Poderoso sofre muito com o Partido Comunista. Mas mesmo assim, ela prospera. Cada vez mais pessoas aceitam Deus Todo-Poderoso. Só o que vem de Deus prospera. Acho que a senda que ele escolheu pode ter sido a correta. Nós escolhemos a senda errada e fomos renunciados pelo Senhor. Viram este homem? Não tem ninguém assim na vila. Tem mais ou menos essa altura. Vamos dar uma pausa aqui? Uhum. A China é enorme, mas não tem lugar para cristãos como nós. Ei, como não conseguimos achar nenhum irmão ou irmã que estamos procurando? É claro, deve ter sido uma prisão coordenada. O Partido Comunista é um demônio. Eles não vão parar até matar o último cristão. O irmão ancião e o irmão Chao foram pegos. Espero que eles estejam bem. Ser preso pelo Partido Comunista é como cair no inferno. Eles arrancam a sua pele. Droga! Fale! Onde eles estão escondidos? Fale! Vergonha! Fale! Abre o bico! Maldito! Abre o bico! Fale! Vamos te matar! Pare! Vem aqui! Vem aqui! Fale! Cadê o dinheiro da igreja? Fale! Vergonha! Fale! Essas ervas são boas para diminuir inflamações. Ter fé na China é mais complicado do que ser preso. É arriscar a própria vida. Isso cumpre a palavra do Senhor Jesus. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Ganhar a vida não é nada fácil. É mesmo.
Enquanto o Partido Comunista detiver o poder, os cristãos serão perseguidos. É verdade. Me lembra algumas palavras de Deus. Deus diz: o grande dragão vermelho é perseguidor e inimigo de Deus. Assim, nessa terra, aqueles que creem em Deus estão sujeitos a humilhação e perseguição. É muito difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é através de tal dificuldade que ele realiza uma etapa da sua obra, para manifestar sua sabedoria e seus feitos maravilhosos. Deus aproveita essa oportunidade para completar esse grupo de pessoas. Graças a Deus. Em todos esses anos de perseguição, sentimos na pele que as palavras de Deus são práticas. Quanto mais o Partido Comunista persegue os cristãos, mais vemos a profundidade do ódio deles por Deus. E a partir da força maligna do ódio do Partido Comunista, vemos o verdadeiro rosto do grande dragão vermelho. O Partido Comunista é inimigo de Deus. Verdade. Quanto mais ele nos faz mal, mais renunciamos a ele e o odiamos. E mais forte se torna a nossa fé em Deus. Deus é muito sábio. Deus usa o grande dragão vermelho como ferramenta para aperfeiçoar a fé e o amor das pessoas. Graças a Deus. Comungando assim, meu coração se ilumina. Se não passarmos pelo julgamento, nunca seremos aperfeiçoados por Deus. Por muitos anos, fomos perseguidos pelo Partido Comunista e sofremos muito. Mas também chegamos a compreender a verdade. Isso não é a graça e a bênção de Deus? O sofrimento que aguentamos é valioso e significativo. É a maior riqueza que temos. Graças a Deus. Graças a Deus. Ei, amanhã vamos encontrar o irmão Chen e pregar o evangelho. Certo, mas temos que ir cedo. Certo. Senhor, onde estás? Senhor, nossa igreja foi derrubada pelo governo. Não temos mais onde nos encontrar. Não temos onde nos encontrar. Não temos mais. Senhor, tenha piedade dos seus filhos. Ó Senhor, tenha piedade de seus filhos. Por favor, perdoe aqueles que nos perseguem. Mostre a eles sua misericórdia e perdoe seus pecados. Porque, Senhor, eles não sabem o que fazem. Senhor, por favor, influencie os líderes da nossa nação. Faça com que se arrependam dos seus muitos pecados e não nos persigam. Ó, Senhor! Abençoe a China e os líderes da nossa nação. Dê-lhes sabedoria. Faça com que governem nosso país direito. O Partido Comunista destruiu nossa igreja. Por que estamos orando por eles? Verdade. Eu me recuso a orar. Orar por eles está de acordo com a Bíblia. Isso mesmo. Ei, pessoal. Desde o início, o Partido Comunista tentou eliminar a religião. Certo. Eles rotularam o catolicismo e o cristianismo como seitas. E a Bíblia como literatura de seita. E além disso, a perseguição deles às religiões só piorou. Até contra a Igreja das Três Autonomias. É mesmo, exatamente por isso. Vamos pensar. É verdade. Nós oramos pelo governo nacional há anos. O Partido Comunista nunca confessou seus pecados. E ainda age como inimigo de Deus e nos persegue. É verdade. Tenho pensado muito nisso. Em como o Partido Comunista resiste a Deus. Mas continuamos orando pelo governo nacional. Isso é a vontade do Senhor? Ele vai nos ouvir? Eu acho que não. O que podemos fazer? Se orarmos a partir das emoções humanas, teremos problemas. Irmão Yang, como nossas orações por eles estão contra a vontade do Senhor, Certo. o Senhor nos ensina a amar nossos inimigos e a orar pelos perseguidores. Amém. Mesmo que eles nos persigam, temos que perdoá-los. Sim, exatamente. Isso é praticar a palavra do Senhor. Como isso vai de encontro à vontade dele? É mesmo. O Partido Comunista detém o poder.
Obedecer ao poder está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Isso. Se orarmos pelo Partido Comunista e pedirmos que Deus abençoe esta nação, isso é amor. É glorificar a Deus. Isso é amor. É exatamente o que a gente está pensando. É, nada glorifica mais a Deus. Irmão Yu? O irmão Chen está? Está sim, entre. Certo. Song Wen? Song Wen, olha quem está aqui. Irmão Yu. Irmão Chen. Irmão Chen. Há quanto tempo? É mesmo, mais de 6 É meses. muito tempo mesmo. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Vamos conversar lá dentro, por favor. Está bem. Estão em reunião? Sim, estamos. O Partido Comunista demoliu nossa igreja. Algumas pessoas estão orando pelo Partido Comunista. Estão debatendo o assunto neste momento. Devemos orar pelo Partido Comunista ou não? Não sabemos responder. Que bom que vocês vieram. Podem comungar com a gente? Claro que sim. Todo mundo aqui é realmente crente? Se eles descobrirem que acreditamos em Deus Todo-Poderoso, eles vão informar a polícia? Precisamos ter cuidado. E se eu não disser a eles que vocês acreditam em Deus Todo-Poderoso, o que acham? Combinado. Bom, vamos entrar. Certo. Irmãos e irmãs, conheçam meus amigos. Eles são de uma igreja doméstica, irmão Yu e irmão Jian. Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, gente. Ambos são pregadores. O Senhor deve ter planejado que eles nos visitassem hoje. Graças ao Senhor. Então, vamos comungar. Certo. Está bem. Está bem. Sentem-se. Vamos, Irmãos e irmãs, vamos nos sentar. Irmão Chong, tome uma água. Certo. Obrigado. Irmão Jian, Sim. o que houve com o seu rosto? O Partido Comunista estava nos perseguindo e eu me machuquei. Só isso. O Partido Comunista é odiável. Parece que todos ficaram loucos. Estão destruindo igrejas por todo lado. A nossa também foi destruída. Muitos irmãos e irmãs foram feridos. Uma irmã quase foi enterrada viva. É mesmo. É verdade. Verdade. Todos aqui estamos bravos com isso. Claro que sim. verdade. Claro. Muito bravos. Sabemos que o Partido Comunista resiste a Deus e atormenta os cristãos. Mas alguns aqui ainda insistem em orar por eles, pedindo que o Senhor os perdoe e abençoe os líderes da nação. Acho que isso não está de acordo com a vontade do Senhor. Certo. Mas não sei explicar. Estamos todos confusos com essa questão agora. Estamos. Verdade. É verdade. Quero saber o que vocês acham disso. Verdade. Estão dispostos a comungar? Sim, irmão. Vamos comungar. Certo, graças a Deus. Então vamos comungar juntos. Está bem. A questão que você levantou, que está confundindo todos vocês, é como nós, que acreditamos no Senhor, devemos tratar o Partido Comunista como poder em exercício e se devemos orar por eles, certo? Exatamente. Imagino que estejam pensando assim. Nós oramos pelo Partido Comunista por muitos anos, mas eles não se arrependeram e ainda destruíram a nossa igreja. Levaram as nossas ofertas a Deus e destruíram o altar, nos deixaram sem nada. Isso não é ação do demônio? Sim. Não podemos continuar orando para que sejam abençoados. Então, como devemos tratar o governo em exercício? Escute, você está totalmente certo. Quando oramos pelo Partido Comunista, nos sentimos desconfortáveis. É como orar por Satanás. Como pedir ao Senhor que salve e abençoe Satanás. Não é a vontade do Senhor. É exatamente esse o problema. Nenhum pastor ou presbítero consegue explicar. É mesmo. Nem me fale neles. Eles que dizem que devemos orar pelo Partido Comunista, que é assim que vamos ganhar a bênção de Deus. Agora eu sinto que fui enganada pelo próprio Satanás. Sim, isso mesmo. É isso, exatamente isso. É bom que tenham consciência disso. Se estão conscientes, é porque não é tarde demais. Como uma igreja das 3 autonomias, oraram pelo governo por anos. Não receberam o Senhor. E o governo destruiu a sua igreja. O governo demoliu o seu altar. Vocês
Não tem onde se encontrar. Não sobrou nada. É verdade. Não sei se isso é castigo. Castigo? Mas o Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados e para que não incorras nas suas pragas. As igrejas das 3 autonomias são a união político-religiosa da Babilônia. Além disso, se vocês não saírem da Babilônia, se ainda orarem pelo Partido Comunista Satânico, ofenderão o caráter de Deus. E Deus não vai gostar do que fizerem. Ofender o caráter de Deus? Será que é isso mesmo? Ai, não pode ser. É tão terrível. Eu não concordo com o que você disse. Nós oramos pelo Partido Comunista e pelo governo nacional, porque é o que a Bíblia diz. Certo. Não é essa a vontade do Senhor? O Senhor nos ensina: sim. amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém. Nossos pastores e presbíteros também dizem que devemos amar nossos inimigos. Não importa o quanto nos persigam, temos que perdoá-los. Temos que tratá-los com amor e orar para que sejam abençoados. Fazer isso glorifica o Senhor. Essa é a vontade dele. O irmão Liu está certo. Deus é misericordioso e ele perdoa todos os nossos pecados. Se orarmos pelo Partido Comunista e pelos líderes da nação, estaremos de acordo com a vontade do Senhor. Não é errado. Faz sentido. Parece certo. Parece bem certo. Irmãos Yu e Jian, continuem com a comunhão, por favor. Certo. Irmãos, com base nas palavras do Senhor Jesus, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês acreditam que orar pelo Partido Comunista Satânico é fazer a vontade do Senhor. Mas tem certeza de que entenderam a passagem corretamente? Qual é o problema, então? Acham que o ensino do Senhor Jesus de amar nossos inimigos inclui os demônios? Se acham que sua crença e compreensão estão de acordo com a vontade de Deus, qual é sua base bíblica? Tem mais palavras de Deus como prova? Na Bíblia inteira, o Senhor Jesus disse alguma vez que vocês devem orar pelo governo em exercício ou por Satanás e seus demônios? Não. E Deus Jeová já disse algo assim? Essas palavras estão em algum lugar no livro dos profetas? Eles não dizem nada assim. Portanto, se nem o Senhor Jesus, nem Deus Jeová e nenhum dos profetas nunca disse nada assim, em que vocês baseiam a sua crença de que orar pelos poderes em exercício e pelo Partido Comunista condiz com a vontade do Senhor? Faz sentido. Não, mas isso não está escrito. Talvez seu entendimento da vontade do Senhor e a sua leitura da palavra dele estejam errados. Estávamos errados. Quer dizer que a nossa crença de orar pelos poderes em exercício é baseada em uma leitura falaciosa da palavra do Senhor e da vontade dele? Eu gostaria de ouvir o que as palavras do Senhor Jesus, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, significam para você. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Como explicar? Diga, eu também estou querendo saber. Qual a explicação? O Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas quem ele quis dizer com inimigos? O que ele quis dizer com quem os perseguem? Para entender de verdade, primeiro precisamos compreender que a obra de Deus é salvar o homem que foi corrompido por Satanás, e não salvar Satanás e os demônios que corromperam a humanidade, não é? Desde o nascimento do homem, todo poder satânico em exercício que se opôs a Deus ou oprimiu os escolhidos de Deus foi punido por ele em algum momento. Deus não teve piedade deles, só maldições e destruições. Então, com base nesse fato, podemos ter certeza de que os inimigos que o Senhor Jesus falou que devemos amar não eram os demônios, nem os poderes satânicos em exercício que resistiram a Deus.
Porque o Senhor Jesus nunca disse que devemos orar por Satanás e nem por poderes satânicos em exercício. Este não é o caso? Então, quem são esses inimigos que devemos amar? Todos sabemos que a humanidade está profundamente corrompida. Todos podemos negar, resistir e julgar a Deus. Isso já foi visto por aqueles que espalham o Evangelho. Foi exatamente o que eu vi. O homem rejeitou Deus quando ele veio encarnado para salvar a humanidade. Isso basta para provar que a humanidade toda é capaz de resistir a Deus. Sem o amor e a salvação de Deus, a humanidade estaria amaldiçoada. Não é verdade? Ninguém que acredita em Deus ousaria proclamar que não resiste a Deus. Então, todos que espalham o Evangelho devem fazer isso com amor. Muitas vezes temos que orar e comungar antes de fazer o coração dos outros seguir a Deus. Isso não é um fato? Com certeza, isso é um fato. Tem toda a razão. Isso prova que quando o Senhor Jesus declarou que devemos amar nossos inimigos, esses inimigos são a humanidade que Deus quer salvar. Os membros da humanidade que podem ser salvos. Ele não estava se referindo a Satanás e seus demônios. Amém. Faz todo sentido. É isso que significa amar seus inimigos. Dentro da humanidade corrupta, muita gente não acredita. Eles não compreendem o que é acreditar, nem qual é o verdadeiro caminho, nem conhecem a Deus. Talvez Satanás os engane e eles agora julguem a obra de Deus. E eles podem condenar, blasfemar ou perseguir quem acredita em Deus. Mas não resistem diretamente a Deus e nem o odeiam. Depois de comungar a verdade com eles, se orarmos com amor, talvez aceitem o verdadeiro caminho e voltem a Deus. Nós temos que tratá-los com bastante amor. Orar para que se confessem, se arrependam e se voltem a Deus. Essa prática está de acordo com a vontade de Deus. Amém. Entretanto, se virmos o pedido do Senhor Jesus para amar nossos inimigos, como amar um poder maligno como o Partido Comunista ou amar Satanás, trata-se de uma interpretação errada das palavras do Senhor Jesus e que vai totalmente contra a vontade de Deus. Hoje foi a primeira vez que entendi que inimigos se refere a pessoas que Deus quer salvar. É isso aí mesmo. E se alguém ainda insistir que orar por um poder em exercício satânico é a vontade do Senhor, eu pergunto: nestes anos todos orando pelo Partido Comunista, vocês foram abençoados? Sentiram a paz em seus corações? Tem certeza de que essa ideia vem do Espírito Santo? Não temos certeza. Se não podem afirmar e não sentem a paz em seus corações, quais foram os resultados das suas orações? Sua igreja foi demolida. Vocês lamentam para os céus, choram, rangem os dentes e se sentem arrependidos. Esses são os resultados de orar por bênçãos para o Partido Comunista. Isso não é um fato? É sim. É um fato. Entendi isso recentemente. Talvez nossa igreja tenha sido destruída porque seguimos a senda errada na nossa crença. Isso deve ser um castigo de Deus. Deus está usando esta realidade para esclarecer toda a sua confusão. Orar por um poder satânico em exercício é ficar do lado de Satanás e resistir a Deus. Isso ofende o caráter de Deus e o final não será bom. A vontade de Deus é salvar o máximo de pessoas possível. Deus usa a perseguição de Satanás para podermos ver seu rosto demoníaco, escaparmos da influência de Satanás e nos voltarmos a Deus. Amém. Todos temos que acordar para esse fato. Amém. Se continuarmos obedecendo aos poderes políticos do Partido Comunista e orando para que sejam abençoados, somos claramente tolos e ignorantes. Exatamente. Precisamos ser mais sábios. Ele tem razão. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Essas palavras são verdadeiras. Se não buscarmos o verdadeiro significado das palavras de Deus na nossa fé, ou não compreendermos corretamente o que Deus quis dizer, e em vez disso praticarmos cegamente com base nas nossas próprias ideias, se orarmos pelo governo vigente, se orarmos pelo diabo Satanás e dissermos que isso vem do Senhor Jesus, não estamos resistindo e insultando Deus?
Fazer isso é ficar do lado de Satanás contra Deus. Se não nos arrependermos, seremos punidos juntos com Satanás e destruídos. Seremos sacrificados por um poder satânico em exercício e enterrados com ele. Acham que o que eu disse é verdade? Sim. É, sim. Agora veem que é um problema grave? Ainda bem que tivemos essa comunhão. Graças a Deus. Certo. O Senhor Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Eu vou ler outra passagem. Está bem. Você ainda pode sociabilizar com esses demônios hoje e ressaltar a consciência e o amor com esses demônios. Isso não é considerado oferecer boas intenções a Satanás? Não é considerado uma associação com demônios? Se hoje as pessoas ainda são incapazes de distinguir entre o bem e o mal, se ainda ressaltam cegamente o amor e a piedade, sem esperar de alguma forma buscar a vontade de Deus, se não conseguem ter o coração de Deus como o próprio coração, o fim dessas pessoas será ainda mais miserável. Sim, é. Alguém que não acredita no Deus encarnado é um inimigo de Deus. Se você pode ressaltar a consciência e o amor para com um inimigo, não lhe falta um senso de justiça? Se você é compatível com aqueles que eu detesto e dos quais discordo, e ainda exalta o amor ou os sentimentos pessoais para com eles, você não é desobediente, então? Você não está resistindo intencionalmente a Deus? Uma pessoa assim detém a verdade. Se enfatizam a consciência para os inimigos, se enfatizam o amor aos demônios e a piedade para com Satanás, as pessoas não estão interrompendo intencionalmente a obra de Deus? Essas palavras vão direto ao ponto. A essa altura já deve estar claro que Deus não ama Satanás, nem seus demônios. Só os odeia e amaldiçoa. Amém. Na nossa crença, se não ficarmos do lado de Deus e amaldiçoarmos os diabos do Partido Comunista, e em vez disso confiarmos nele, como faz a Igreja das Três Autonomias, orando por bênçãos para esses diabos, estamos ofendendo o caráter de Deus e insultando-o gravemente. É exatamente isso. Alô, polícia. Irmão Yu, irmão Jan, sua comunhão foi muito clara e prática. Parece que estávamos errados por orar pelo Partido Comunista. Nós interpretamos errado. Por muitos anos, nós oramos pelo Partido Comunista. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre isso. Mas não conseguia ver o problema claramente. Então eu não percebia que orar pelo Partido Comunista é ir contra a vontade de Deus. E, na verdade, é resistir a ele. Isso mesmo, exatamente. Mas agora, depois de ver aquela escavadeira, eu entendo. O Partido Comunista é uma potência demoníaca. Ele se opõe a Deus e se recusa a se arrepender. Mas agora, ouvindo a sua comunhão, eu entendo totalmente. Graças a Deus. Nós acreditávamos nessa ideia porque o Senhor Jesus disse que deveríamos amar os nossos inimigos. Nós entendemos errado. É mesmo. Achávamos que esses inimigos incluíam o diabo, Satanás e o Partido Comunista. E para quê? Oramos por muitos anos e não alcançamos nada. É verdade. Nos afastamos do Senhor e nos aproximamos de Satanás. Se continuarmos assim, o Senhor vai abdicar de nós e nos destruir junto com Satanás. Com certeza. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Verdade absoluta. Nunca imaginei que a senda das Três Autonomias nos levaria a isso. Foi preciso ver nossas covas para temer a morte. É verdade. É vergonhoso falar isso. Vocês também acreditam, mas receberam as bênçãos de Deus e conseguem entender a verdade. Mas e a gente? Satanás destruiu a nossa igreja e mesmo assim oramos pelo Partido Comunista. No que estávamos pensando?
Fomos muito ignorantes e tolos. Éramos muito medrosos e temíamos ser perseguidos. Achávamos que a Igreja das Três Autonomias nos manteria seguros. Nunca pensamos que chegaria a esse ponto. Isso é castigo. É castigo mesmo. Se orar pelo Partido Comunista é certo ou não, ainda estávamos seguindo a Bíblia. Ninguém pode ter certeza se era correto. É verdade. E embora nossa igreja tenha sido demolida, o governo não nos prendeu. O que prova que o Senhor ainda tem misericórdia e nos protege. Graças ao Senhor. Enquanto são perseguidos pelo Partido Comunista, sempre fugindo sem ter onde descansar, estão pior do que a gente. Como ele pode Pelo dizer menos isso? podemos orar pelo Partido Comunista no conforto das nossas casas. Estamos em paz, sem desastres. O braço dele está doendo muito. Nossa igreja Será foi que demolida. isso não é um desastre? Isso não é um desastre? Eu penso que orar pelo Partido Comunista não é errado. A Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Amém. Paulo também disse que as autoridades são determinadas por Deus. Os pastores não costumam dizer que as autoridades são estabelecidas por Deus? O Partido Comunista é o poder em exercício. Obedecer a ele está de acordo com a vontade de Deus. Então, orar pelo Partido Comunista está completamente de acordo com a Bíblia. Eu estou chocado que ele tenha dito isso. Não é possível. Perdemos a nossa igreja, mas estamos melhores que vocês, que nunca tiveram uma. Perdemos sim a nossa igreja. Isso é uma aprovação de Deus pra gente. O Partido Comunista não nos prendeu. E isso é graças a Deus. Isso prova que não estávamos errados em escolher a senda das três autonomias. Ao acreditar nela, todos nós temos paz no coração. Não temos? Vocês sentem essa paz? Ele não pode dizer uma coisa dessa. Como assim? Surpreendeu. É inaceitável. Exatamente. Isso não está certo. Irmãos, tomem. Bebam uma água. Está bem, obrigado. Bom, irmão Chen, disse que quando a sua igreja estava sendo destruída, você percebeu que a senda das três autonomias era errada. Isso não tem preço. Graças ao Senhor. Isso é o Senhor nos dando uma chance de nos arrependermos. Não podemos ficar cometendo o mesmo erro. Sobre a senda das três autonomias, depois de todos os seus anos nela, o que receberam de benefício? Conseguiram acesso à verdade? Experimentaram as palavras do Senhor? Ganharam conhecimento sobre a obra do Senhor? Nunca pensei nessas questões. Que sofrimentos vocês tiveram que passar para testemunhar pelo Senhor? E que perseguição de poderes satânicos? Por várias gerações, quem segue o Senhor sofreu vários tipos de perseguição. Alguns até deram a sua vida por isso. Esses santos todos foram testemunhas. Vocês podem dar esse testemunho? Deveríamos ter vergonha. Vocês não só não testemunharam, como ainda zombaram dos cristãos que não conseguem voltar para casa porque seguem o Senhor. Não sentem vergonha? Isso é resistir ao Senhor. Agora vamos olhar para as igrejas domésticas. O Partido Comunista prende e persegue seus membros insanamente. Mesmo assim, em circunstâncias tão adversas, eles continuam se reunindo, seguindo e testemunhando pelo Senhor. Mesmo em meio a tamanha perseguição de Satanás, eles ainda dão testemunho. Mas e vocês? Vocês não são perseguidos nem dão testemunho. Acreditam no Senhor em meio à segurança e ao conforto. Vocês usam o poder político satânico do Partido Comunista como defesa e proteção. Isso é ficar do lado de Satanás. O Senhor não aprova isso, porque estão no caminho errado. É verdade. Temos sido muito medrosos. O Senhor Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém. Amém. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres?
então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês acreditam no Senhor, mas não praticam as palavras dele. Nem seguem os mandamentos dele e sofrem a servidão de Satanás. São escravos de Satanás e só reconhecem o Senhor por nome. Não têm um testemunho verdadeiro. O Senhor Jesus não reconhece vocês como crentes nele. Então, nas circunstâncias atuais, não deveriam parar um momento e refletir? Deveríamos mesmo, verdades. Deveríamos sim. Isso mesmo. Temos muito em que pensar. Depois de tudo que vocês passaram, se ainda não entenderam a vontade do Senhor e ainda insistem em manter as ideias do homem, estão em grande perigo. É verdade. Quando forem abandonados e condenados, não vão ter como voltar. Eu não sabia que as consequências eram tão sérias. Eu concordo. Lembrem-se de quando o Senhor Jesus realizou sua obra. Aqueles que o seguiram não confiavam no governo romano. Nem se comprometeram com líderes judaicos. Eles pregaram e foram testemunhas do Senhor com base nas palavras dele. Depois de passar por muita perseguição e tormento, eles testemunharam fortemente pelo Senhor. São esses que ganharão a aprovação de Deus. Amém. Amém. Quando confiaram no Partido Comunista e tomaram a senda das 3 autonomias, o Espírito Santo atestou essa escolha. Ela foi baseada nas palavras do Senhor Jesus? Não. O Senhor Jesus disse: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Seguir o Senhor deve ser com base nas palavras do Senhor Jesus. As palavras de Paulo de que devemos obedecer aos poderes em exercício não representam as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca disse que as pessoas deveriam obedecer às autoridades, nem que deveriam orar por elas. Não é isso? É verdade, É isso mesmo. É verdade. O Senhor Jesus suportou todas as formas de sofrimento para redimir a humanidade e acabou sendo crucificado. Só o judaísmo ousou condenar o Senhor Jesus. Eles não eram dignos de receber a salvação do Senhor Jesus. É verdade mesmo. Sermos perseguidos por seguir a Deus é a graça de Deus por nós. Mas algumas pessoas, quando veem que somos perseguidos, riem e zombam de nós. Agora me digam, como acham que o Senhor vai tratar essas pessoas? O Senhor vai aprová-las? Não, De jeito nenhum. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém. Amém. O Senhor Jesus suportou grande sofrimento para redimir a humanidade. Como aqueles que seguem o Senhor, não devemos suportar também o tormento da zombaria, calúnia e perseguição? Devemos, sim. Ainda somos seguidores do Senhor se buscarmos somente a segurança. E só o Senhor sabe se as pessoas que dizem que o seguem são sinceras. Como crentes, queremos ser abençoados e não sofrer. Verdade. Não é a vontade de Deus. Eles sofrem perseguição, mas continuam espalhando o Evangelho. Eles são crentes sinceros e ganham a aprovação de Deus. Com a demolição da sua igreja, a vontade de Deus foi revelada. Aqueles que confiam no Partido Comunista vão perecer. Deus quer salvar o homem, mas ele permite que o poder satânico em exercício persiga o seu povo escolhido. Deus está usando o comportamento do Partido Comunista para permitir que nós vejamos claramente a essência maligna do diabo Satanás. Que vejamos como Satanás corrompe e fere a humanidade. Como Satanás resiste a Deus e se torna inimigo dele. E para nos ajudar a identificar Satanás. Amém. Assim nós podemos odiá-lo, rejeitá-lo e renunciar a ele. E podemos ficar diante de Deus e ser ganhos por ele. Amém. Isso revela a sabedoria e a onipotência de Deus. Deus é sábio. Essas são as intenções do bom Deus para nós. Deus usa o serviço do Partido Comunista para aperfeiçoar seu povo escolhido. Mas isso não significa que esses poderes são estabelecidos por Deus. Vocês acham que Deus criaria Satanás para corromper e ferir a humanidade?
Ou um poder satânico em exercício, criado para resistir a ele. Impossível. Então, quando os pastores e presbíteros usam as palavras de Paulo para dizer que as autoridades são escolhidas por Deus e que orar por elas é a vontade dele, isso não é espalhar falácias maldosas para enganar as pessoas? Isso mesmo. Mesmo assim, muita gente espera ganhar a segurança de Satanás e a bênção de Deus. Como isso pode acontecer? Isso mesmo. O irmão John está totalmente certo. Quando entramos na Igreja das Três Autonomias, essas eram nossas intenções mesmo. Pensávamos que obteríamos as duas coisas e que éramos espertos por pensar assim. Nunca pensamos que nosso local de adoração seria destruído. Finalmente vejo a face demoníaca do Partido Comunista e me sinto profundamente envergonhado. Graças a Deus. Graças a Deus. Como podemos ser tão tolos? Você está totalmente certo. Oramos pelo Partido Comunista por mais de 20 anos, mas não vimos nem um pingo de arrependimento. É verdade. Em vez disso, as coisas pioraram, ficaram mais frenéticas e ainda destruíram nossa igreja. Eles são detestáveis. O Partido Comunista é realmente demoníaco. Não podemos mais orar pelo diabo. É verdade. Agora nós vemos que não podemos orar por ele. Antes, quando eu orava pelo Partido Comunista, eu sentia paz no coração. Achava que se amássemos o Partido Comunista, eles não nos prenderiam nem perseguiriam. E isso seria o suficiente. Nunca imaginei que o Partido Comunista chegaria a destruir nossa igreja. Eles são detestáveis. E aí, quando vi a igreja caindo, meu coração se despedaçou. O Partido Comunista é detestável. É isso. Tem toda a razão. Quando entrei na Igreja das Três Autonomias, eu não a questionei. Eu só pensei que, já que o senhor conhecia o nosso coração, não importava em que igreja eu entrasse. Se eu acreditasse sinceramente, seria salvo. É verdade. Mesma ideia. Mas Eu agora, também pensava assim. finalmente eu entendo. A senda que escolhemos na nossa fé é uma questão crucial. Você está totalmente certo. Isso mesmo. Na Igreja das Três Autonomias, não estávamos acreditando no Senhor mesmo. Não podemos falar das verdades puras e nem do Apocalipse. Nós só podemos falar de amar o país e a religião. É verdade. Nem podemos realizar reuniões em casa. Amigos de isso outras mesmo. denominações não podem nos visitar. É mesmo. E temos que fazer relatórios para o governo. É verdade. Exatamente. Se acreditarmos sob as restrições do Partido Comunista, como vamos ganhar a verdade como vida? Como podemos agir de acordo com a vontade de Deus? É basicamente Exatamente. acreditar em vão. O Partido Comunista não permite que espalhemos o Evangelho. Como podemos praticar as palavras do Senhor assim? Como podemos obedecer e testemunhar pelo Não Senhor? podemos dar testemunho. É horrível. Ser crente na Igreja das Três Autonomias é nos deixar ser controlados pelos demônios do Partido Comunista. Nos tornamos prisioneiros da servidão a Satanás. É o propósito do Partido Comunista. Ele acertou na mosca. Nos anos em que acreditamos na Igreja das Três Autonomias, só seguimos o fluxo. Não sentimos a obra do Espírito Santo. E ter que saudar a bandeira, cantar o hino nacional e falar de patriotismo é realmente nojento para mim. Exatamente. Não parece em nada uma crença no Senhor. Agora vejo claramente que a senda das Três Autonomias não tem a bênção do Senhor. Se a seguirmos, apoiaremos Satanás e não poderemos testemunhar. Me arrependo de escolher essa senda. Como podemos ser enganados assim? Essa muito é a mais pura verdade. Más notícias. A polícia está vindo. Conhan, leve esses dois lá para trás. Irmãos e irmãs, vão para casa. Cadê o Yukonguan? Droga! Fale! Droga, mandei você falar! Começa a falar! Fale! É a última vez que eu vou perguntar. Onde está o Yukonguan? Onde está o dinheiro da igreja? Começa a falar! Agora! Eu não sei. Maldito desgraçado! Você deveria se dar conta de que a política do Partido Comunista é eliminar toda a fé religiosa. Na China, enquanto o Partido Comunista estiver no poder, ninguém poderá acreditar em Deus. Cristãos não vão poder existir. O Comitê Central disse que, com vocês da Igreja de Deus Todo-Poderoso, podemos fazer o que quisermos.
Podemos matá-lo se quisermos. Então, eu sugiro que seja bonzinho e coopere. Conte-nos tudo o que sabe. Se não, você não vai sair daqui vivo. É natural acreditar em Deus. É certo e não viola nenhuma lei nacional. Não tenho nada para contar. Então vão em frente. Sim, senhor. Saco! Está certo da sua decisão? Droga. Mais forte. Sim, senhor. Chefe, notícias do paradeiro de Conguan. Espere até eu pegar o Yukongguan e veja o que eu vou fazer com você. Venham. Chefe Juan, essa imagem foi capturada hoje de manhã por uma câmera de segurança. E agora? Mande um aviso aos vilarejos próximos. Certo. Graças ao Senhor, todos saíram ilesos hoje. Sim. Providenciaram tudo para os irmãos? Sim, eles estarão a salvo. Graças ao Senhor. A comunhão deles hoje foi muito perspicaz. Nunca tinha ouvido uma pregação tão boa. Meu coração está iluminado. Graças ao Foi Senhor. muito útil. Irmão Chen. Sim. Foram eles que pregaram o evangelho a você antes? Exatamente isso. São da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles acreditam em Deus Todo-Poderoso. Por isso falavam tão bem. Isso. Soube que a Igreja de Deus Todo-Poderoso tem a verdade. E parece que é isso mesmo. É mesmo. Na verdade, eles testemunharam sobre a obra de Deus Todo-Poderoso para mim há 6 meses. O que eles falaram parecia correto e perspicaz. Fiquei totalmente convencido. Depois, o pastor Wan descobriu, e isso mais as prisões de membros da Relâmpago do Oriente pelo Partido Comunista me impediram de continuar. Mas eu sempre esperei que os veria de novo e ouviria a comunhão deles. Então, do nada, no auge da nossa confusão, eles apareceram. Sou grato ao Senhor por isso. Foi a vontade do Senhor. Graças ao Senhor. Agora, não seremos mais restringidos pelo Partido Comunista nem pelos pastores e presbíteros. Vamos investigar a Relâmpago do Oriente. Se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, temos que segui-lo a todo custo. Está totalmente certo. Vamos fazer com que nossos irmãos e irmãs também ouçam. Isso. O Partido Comunista está nos observando. Como vamos nos reunir de novo? Temos que encontrar um lugar seguro. E se fizermos reuniões separadas? Acho que funciona. Pode funcionar. Vamos contar aos nossos irmãos e irmãs. Certo. E vamos sair separados. Vamos. Vai fazer frio amanhã. Diga para eles se agasalharem. Irmão Yu? Oi. Quem imaginou que nos encontraríamos num curral? Graças ao Partido Comunista. É mesmo. No começo, achei que seguir o meu pastor e entrar para a Igreja das 3 Autonomias seria a escolha certa. Eu teria bênçãos e paz de espírito. O som da nossa igreja desmoronando no chão foi o som dos nossos sonhos sendo esmagados. Agora eu entendo. Todos esses anos em que orei pelo governo foram em vão. O Partido Comunista é um demônio perverso e nunca se arrependerá. Deus vai amaldiçoar e destruir o Partido Comunista, porque ele resiste a Deus. Mas nós seguimos nossos pastores e presbíteros ao orar por ele. Isso não é se opor e ir contra Deus? Isso ofende gravemente o caráter de Deus. Todos nós pecamos contra o Senhor. Então precisamos refletir, confessar e nos arrepender. Por terem compreendido, vocês transformaram uma situação ruim em boa. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Irmão Ian,
Oi, vamos encontrá-lo no celeiro. Certo, ótimo. Vamos pro celeiro. Irmão Yu, por que acha que os pastores e presbíteros nos restringem e nos fazem orar pelo Partido Comunista? Eles não veem a essência demoníaca do Partido Comunista? É. Eles acreditam há muito tempo. Não conseguem mesmo ver? Certo. Isso é fácil de responder. Os pastores e presbíteros pedem que vocês orem pelo Partido Comunista simplesmente porque são medrosos e temerosos. Eles esperam agradar a Satanás e sobreviver como covardes. Eles acreditam que, orando assim, se manterão salvos e não serão presos. E que vão receber privilégios extras. Vocês se lembram de como Satanás tentou o Senhor Jesus apontando para a riqueza de todas as nações? Tudo isto te darei se prostrado me adorares, disse Satanás. Isso. Satanás vem fazendo isso desde os tempos antigos. E hoje ainda usa a riqueza para seduzir os crentes a confiarem nela. É assim que os pastores e presbíteros levam as pessoas a fazerem o mesmo. Estamos sendo guiados pelos cegos. Eles se aliam ao governo, ficam do lado do poder satânico e são inimigos de Deus. A senda pela qual caminham é a mesma dos fariseus no judaísmo. Certo. É exatamente isso. Eles almejam a vida e temem a morte. Entregaram o Senhor. E querem entregar vocês ao império de Satanás. Então tentam impedi-los de aceitar a obra de Deus dos últimos dias. Entendem qual é o problema? Eles estão traindo o Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Não só traindo o Senhor e confiando em Satanás, mas também negando o reino dos céus para os outros. Isso realmente é muito sério, não é? O que o Senhor Jesus tem a dizer sobre isso? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. E o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Agora vamos ver o que Deus Todo-Poderoso diz. Está bem. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: basta olhar para os líderes de cada denominação. São todos arrogantes e hipócritas. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto e de acordo com a própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles de fato possuem certo conhecimento e conseguem pregar sobre alguma doutrina ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios. Eles usam isso para trazer as pessoas para si mesmos e enganá-las. Teoricamente, essas pessoas acreditam em Deus, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrarem alguém pregando o caminho verdadeiro, algumas dizem: temos que consultar nosso líder sobre a nossa fé. A fé dessas pessoas tem de passar por um ser humano. Isso não é um problema. Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem o caminho verdadeiro? Irmão Chen, leia esta passagem. Está bem. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus. Além disso, nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a ele. Todos esses homens são pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? É exatamente isso. Por meio do que é mostrado nas palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que as ações dos pastores e presbíteros não são diferentes das dos fariseus no judaísmo. São exatamente as mesmas. São as mesmas. Como crentes em Deus, temos que ter certeza de que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Nunca podemos seguir os pastores e presbíteros em trair o Senhor. Isso mesmo. Amém. Por muitos anos, eles enganaram todos vocês e os fizeram orar pelas autoridades. E o resultado? Vocês caíram na escuridão. Isso. Caímos mesmo. Eles nos arruinaram. Hoje, o Espírito Santo expressa as palavras que ele deverá dizer às igrejas.
Mas ainda assim, eles impedem vocês de investigar o verdadeiro caminho. Portanto, os pastores e presbíteros não são obstáculos na sua senda para o reino dos céus? Está certo. Irmão Yu, você discerne bem sobre os pastores e presbíteros. Eles são falsos pastores de ovelhas que resistem a Deus. Quando eles nos guiaram à Igreja das Três Autonomias e a orar pelo Partido Comunista, todos sentimos que era errado. Mas o que eles disseram? Que eram servos de Deus, estabelecidos por Ele. Que desobedecer a eles era desobedecer ao Senhor. Foi exatamente o que nos disseram. Então fomos restringidos. O resultado? Seguimos os pastores e presbíteros a ficar do lado de Satanás, vivendo uma ignóbil e covarde existência. Todos nós os seguimos por mais de 20 anos. Mas não conseguimos nada. Isso mesmo. Eles arruinaram todos nós. Agora, eu vejo claramente que eles nos levaram pela senda de resistir e trair a Deus. Exatamente. Se os seguirmos, não vamos entrar no reino dos céus, mas vamos para o inferno e seremos punidos, com Os certeza. pastores e presbíteros nos São prejudicaram. muito perversos. Os pastores e presbíteros são odiosos. Em vez de nos guiarem a praticar o caminho do Senhor, eles nos levam a confiar numa potência de Satanás e trair o Senhor. É exatamente isso. E nos enganaram, dizendo que estávamos sendo sábios. Pois com a Igreja das Três Autonomias ganharíamos a aprovação do Senhor. E desde que nos arrependêssemos e reconhecêssemos o nome do Senhor, quando Ele retornasse, entraríamos no reino dos céus. Parece que tudo que os pastores e presbíteros diziam eram mentiras. Eles nos prendem ao Partido Comunista Satânico. Não passam de cúmplices de Satanás. Todos devemos renunciar a esses pastores e presbíteros. Tem toda a razão. Temos que afastar esses obstáculos e nunca mais devemos aceitar ser restringidos por eles. Com certeza. Se os seguirmos, vamos acabar no inferno. Nos pediam para obedecer ao Partido Comunista e orar pelo governo, para nos manter confinados à Igreja das Três Autonomias e sob o império de Satanás. Assim lhes daríamos ofertas e sustento. Esse é o objetivo deles. Todo dia desfrutam de nossas ofertas a Deus. Depois dão meia volta e nos impedem de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e de investigar o verdadeiro caminho. São muito Fazem isso para nos manter presos na Igreja das Três Autonomias. É isso que querem. São detestáveis. Sim. Não são diferentes do Partido Comunista. São simplesmente diabos que resistem a Deus. Não tem piedade nenhuma. Com certeza. Devemos desprezar o Partido Comunista e rejeitar os pastores e presbíteros para poder escapar da Igreja das Três Autonomias. Isso. Precisamos buscar a verdade e aceitar a salvação de Deus nos últimos dias. É o único jeito de escapar do império de Satanás. Sim, é o que estamos pensando. Exatamente. Graças a Deus. Devíamos ter buscado a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias há muito tempo. Hoje é uma oportunidade que o Senhor nos deu. Não podemos perdê-la. Não podemos perder essa chance. Irmão Chan? Oi. Pode nos falar da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias? Conta pra gente. Está bem. Nós sabemos que, quando o Senhor Jesus pregou, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora o Senhor Jesus finalmente voltou. Ele é Deus Todo-Poderoso encarnado, que apareceu para trabalhar, dizer novas palavras e realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Cedo venho. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. E cumpre esta profecia em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras do Espírito Santo, sem dúvida, são as palavras de Deus. Quando Deus vem encarnado como o Filho do Homem para falar, é o Espírito Santo que está falando com as igrejas. Aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso se voltaram a Ele porque ouviram a voz de Deus. É isso. Então devemos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso agora. Isso mesmo. Pessoal, quero mostrar a vocês o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Site? Irmã Lee, me empresta o computador? Finalmente vamos dar uma olhada. Vamos ver bem hoje. Olhem, são todos filmes evangélicos. Quantos vídeos? E bate-papos. E esquetes rápidos. Ah, e musicais. Quanta coisa tem aí. Que maravilha. É muita variedade. Neste momento, as palavras de Deus Todo-Poderoso estão disponíveis na internet. Disponíveis para as pessoas de todas as nações testemunhando a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso. Cada vez mais pessoas estão lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso e determinando que elas são a verdade, a voz de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou.
Então muito mais gente está se voltando para Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de Deus Todo-Poderoso se espalhou pelo mundo. Tudo que vem de Deus prospera. Amém. Amém. Isso cumpre a profecia da Bíblia. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Jeová, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Amém. Irmão John, poderia nos mostrar um dos vídeos da igreja? Vamos ver um vídeo de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Que ótimo. Dar uma olhada. Estou fazendo a minha obra por todo o universo e no Oriente. Trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim. Pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas, e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como relâmpago do Oriente. Pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus, todo-poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. Amém. Amém. Essas palavras são mesmo a voz de Deus. As palavras de Deus têm autoridade e poder. Um mero ser humano não poderia dizer essas palavras. É a voz de Deus mesmo. É isso mesmo.
Vamos ler mais 2 passagens das palavras de Deus. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: quando Jesus veio para o mundo do homem, ele trouxe a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne, desta vez ele encerrou a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino. E serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Graças a Deus. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens, e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Yu, posso ler a próxima? Pode. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, da qual ninguém pode desviar. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com a vida. Sua obra é em prol de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Amém. 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 Finalmente eu entendi. Ao acreditar no Senhor, nossos pecados são perdoados, mas não significa que podemos entrar no reino dos céus. Primeiro, nosso caráter deve ser purificado e devemos ganhar a verdade como vida. E só por meio da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, podemos ser purificados e entrar no reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês terem compreendido isso tudo depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso é realmente maravilhoso. Graças ao Senhor por nos guiar. Esse é o resultado de as ovelhas de Deus ouvirem a sua voz. Amém. Deus nos ilumina. É sim. Agora todos nós entendemos que durante a Era da Graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção e não a obra de julgamento e purificação nos últimos dias. O Senhor Jesus só perdoou nossos pecados. Ele ainda não tinha resolvido nossa natureza pecaminosa. O Senhor Jesus profetizou que voltaria. Mas qual é a obra que ele vai realizar quando voltar? Vai ser arrebatar todos os crentes para o céu para se reunirem com ele? Não vai? Não. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Julgamento? Ele vai elevar aqueles que aceitaram a redenção do Senhor Jesus para diante do trono de Deus, realizar a obra de julgamento e purificação, e então levá-los ao reino de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqueles que ouvirem a voz de Deus e que forem elevados para diante do trono de Deus jantarão no banquete das bodas do Cordeiro. Graças ao Aqueles que Senhor. aceitarem Deus Todo-Poderoso, que experimentarem o julgamento nas palavras de Deus, cujo caráter for purificado e que se tornarem vencedores por Deus, serão realmente elevados ao reino dos céus.
Graças a Deus. Essas pessoas vão ganhar a aprovação e as bênçãos de Deus e um lindo destino. Amém. Que ótimo. São abençoados. É verdade. Precisamos de esperança. Por outro lado, aqueles que resistirem e não aceitarem Deus Todo-Poderoso são o joio revelado pela obra de Deus nos últimos dias. Eles são servos do mal e anticristos. Por isso, serão punidos e destruídos no grande desastre. Esses são os dois finais diferentes das virgens prudentes e das virgens tolas. Então devemos ser virgens prudentes. Isso mesmo, graças a Deus. Hoje vocês despertaram e aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Tornaram-se as virgens prudentes, elevadas para diante do trono de Deus, para jantar no banquete das bodas do Cordeiro. Graças a Deus. Nesse caso, não fomos todos abençoados por Deus? Sim, isso eu não esperava. Nunca pensei que jantaríamos no banquete das bodas do Cordeiro. Essa é a misericórdia de Deus. Somos muito abençoados. Somos mesmo. Graças a Deus. Sim. Irmão Yu, você acredita em Deus Todo-Poderoso há pouco tempo, mas entende muito a verdade. Eu admiro por isso. É isso. Graças a Deus. Fui da Igreja das Três Autonomias por muitos anos. E só ganhei doutrina sem compreensão da verdade. Estou muito atrás de você. É verdade. Sim. Deixarei a Igreja das Três Autonomias por Deus Todo-Poderoso e seguirei os passos de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor, Ele não nos abandonou. Fomos todos enganados pelos pastores e presbíteros e controlados por Satanás. Perdemos nosso testemunho. Foi necessária a destruição da nossa igreja, nosso local de adoração, para finalmente enxergarmos. Verdade. Se Deus não tivesse tocado esses irmãos para comungarem conosco sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ainda estaríamos no escuro, sem saída alguma. É mesmo. Mas hoje, Deus realmente nos salvou e nos ajudou a escapar de Satanás. Amém. Agora todos nós temos esperança de salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que nossa igreja foi destruída. Senão estaríamos condenados sem saber. Sim. Fomos muito ignorantes. E hoje, tivemos a sorte de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso. É a voz de Deus mesmo. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Amém. Não podemos perder essa última oportunidade. Amém. Não podemos Amém. perder Graças a essa Deus. última oportunidade. Amém. Sem a queda da nossa igreja, talvez nunca tivéssemos a chance de nos arrepender. Graças a Deus Todo-Poderoso por nos salvar das garras de Satanás. Amém. Amém. Não podemos perder essa oportunidade. Graças a Deus Todo-Poderoso. Sim, graças a Deus. Vamos buscar o melhor que podemos.